A dúvida é, pessoal? Quanto que deu aqui? Deixa eu ver. Vou botar lá no Excel. 163. Consegui adicionar um pouco de raiz nesses engenheiros Nutella aí, será? Tá? A admissível, ele tu usou 0,577 no cálculo, né? Pra mim. Isto. É um raiz de 3, tá? Ah, o valor exato, exato, exato. 3 raiz inverso. 0,57735 e por aí vai. Isso daria em toneladas igual a 16. É que, veja bem, quando a gente fala em momento e torque, a gente depende desse braço de alavanca. A gente depende desse braço de alavanca. Então, para o torque, o que é o braço de alavanca do torque? Né? Bom, vocês vão calcular isso aqui. O braço de alavanca do torque cadê? Esse aqui. O braço de alavanca do torque, nossa, apareceu uma janelona aqui. Foi. O braço de alavanca do torque, nesse caso, é 400 milímetros. Quando a gente calcula torque, depende do braço de alavanca, nesse caso, o braço de alavanca é 400 milímetros. Tá? O que vocês já conseguem resolver desse problema? Né? As tensões no ponto A, que é o que pede o problema, né? Tensões normais desses elementos. Tá? Olha, o ponto A está na casquinha de cima. Essa força vai aplicar um momento fletor nessa barra e o ponto A vai estar em tração. Tá? Se vocês conseguem ver isso, para mim é suficiente. Tá? E já está legal. Para a aplicação dessa cadeira está legal. Se você tem dúvida, aí você pode utilizar de métodos matemáticos para isso. Tá? Só que isso vai ficar um pouco mais denso, mais complicado. Mas dá para usar, não tem problema nenhum. Né? Inclusive usar o momento como sendo um produto vetorial. Tá? É bem legal, mas para quem para quem não tem a base matemática muito boa, fica chato, fica complicado de calcular. Tá? E para mim explicar também agora na cadeira fica ruim. Mas se você consegue visualizar isso, beleza. Não consegue, a gente pode estudar esse produto vetorial. Se você tem facilidade em matemática. Bom, pode Moral da história, nesse caso aí, a gente pensaria então na força ali de 1 kN e usaria o braço de alavanca considerando 350, seria isso? Pro isso ponto aí. A? E aí que tá. A força F, ela vai aplicar um torque e um momento fletor em A. Isso eu acho que está dominado, né? O Uhum. torque vai ser a braço de alavanca de 400. Ah, tá. E o momento fletor vai ser o braço de alavanca de 350. Tranquilo? Uhum. Tá? Então, o eixo aguenta 16 toneladas? Aguenta, mas com um braço de alavanca bem pequeno. Tá? Como é que eu poderia... Deixa eu ver se consigo aqui. Aqui a gente calculou 16 quilos por... Isso aqui daria... dividido por... Ou vezes... dividido por 0,001 milímetro. Né?
daria toneladas. Isso. Por metro. Agora pego isso aqui e multiplico por 1000 para ter toneladas por milímetro. Então, o eixo resiste... Eu estou compartilhando a tela certa? Acho que sim. 16,6 toneladas como um braço de alavanca de 1 milímetro. Professor, Oi. coloca lá na equação que o senhor fez. Não, lá no Excel. Ah. Porque eu estou fazendo os cálculos, não está dando igual. É que você tem que pegar essa daqui, ó. Tu tá achando 906? 282. Quero ver o que eu fiz de errado. Ou eu fiz... Como que o senhor transformou o 0.577 nesse 103,86? Na verdade, é 0,577 vezes SY. Ah, aí que tá. Ah, Aí que tá o furo. E o pior que estava lá no começo da história, só mais colocar. Então, beleza. Obrigado. É. 0,577 é o fator de conversão entre a tração e o cisalhamento. Tá? De novo, isso a gente vai aprender só lá no capítulo 5. Enquanto só usem 0,577 que vai rolar. Tá, beleza. Obrigado. Fechou? Ah, não, se você usar 0,577 aqui, é o 906. Tá. Bom, então acho que é mais ou menos isso aí. Deixa eu ver essa parte aqui. Voltando agora aqui para a tensão da informação. Deixa eu compartilhar com vocês. Então essa é a força de torção e de momento fletor que a gente visualizou. Tá? Isso aqui. Então, isso vocês vão fazer já naquele exercício do bracinho, tá? De forma inconsciente, talvez. Mas é assim que funciona na prática. Quando a gente tem cargas combinadas, tá? Por exemplo, ó, essa seção tá? Está submetida a um carregamento de tração mais um momento de compressão, perdão. Compressão mais um momento. Tá? Compressão mais um momento. E aí, como as duas forças estão acontecendo na mesma face e na mesma direção no meu cubo, tá? Eu consigo somar as cargas. Tá? Por quê? Porque elas estão acontecendo na mesma face, né? E as duas são cargas normais. Então, eu consigo somar uma com a outra. Agora, acho que esse aqui que era um exemplo mais interessante. Então, força normal, tá? E momento fletor. Ó, as duas estão na mesma face e na mesma direção. Agora, olha só, a força cortante, ela está na mesma face, mas ela está na direção contrária. Então, eu não posso somar esse cara diretamente com esse cara. Tá? Essa soma ela tem que ser lá naquela matriz lá, certo? Matricial. Tá? Naquela matriz. Momento fletor, nenhuma força? Como assim? Por quê? Porque eu estou avaliando o ponto A que está na linha neutra. Na linha neutra. Agora, esse momento fletor, olha, de 8.000, ele está correndo nesse sentido. O momento fletor de 7.000, que está acontecendo no outro sentido, aí sim, ó, eu tenho um momento, a tração máxima no ponto A. Então, ó, tá vendo? Essa força normal e esse momento fletor estão na mesma direção,
na mesma face. Então, esse cara com esse cara eu somo diretamente. Tá? Esse esforço cortante com o momento de tração devido à torção, deixa eu tirar o quadrado aqui da frente, ó, também estão acontecendo na mesma face e na mesma direção. Então, eu também somo esse cara diretamente com esse cara. Não tem aqui o resultado? Não. Que saco. Então, quando eu estudo o cara combinado, eu tenho que avaliar isso aí. Né? Qual é a direção da força que está, da tensão, né? Qual tensão eu posso somar e qual tensão eu não posso somar. Né? Esse exemplo aqui, ó, exemplo clássico de elementos de máquinas. Tá? Isso aqui são polias com correias flexíveis, né? Correias de borracha. Tá? Então, a correia apresenta essa característica. O lado que ela está tracionando é uma força de tração maior. Porém, o lado oposto, existe uma tração residual na correia. Então, a correia aplica duas forças no meu eixo. Eu vou somar 4.500 mais 9.000 e aplicar uma força nessa direção, 5.400. Mais um torque, né? Seria essa diferença vezes o raio aqui, ó. Então, aplica uma força mais um torque. Nessa outra direção, eu vou somar essas duas forças para baixo, mais um torque. Duas forças para baixo, mais um torque. Onde é que está esse exemplo do 3.6? Será que eu botei aqui? Não, tirei fora. Oh, peraí. Foi lá no livro. Essa força vai fazer a viga fletir numa direção. Na direção do eixo Z aqui, ó. Deflexão vai ser no sentido do eixo Z. E essa força vai fazer a viga fletir na direção do eixo Y. Então, aqui eu tenho dois momentos. Então, aqui que eu tenho que ter a noção do carregamento tridimensional. Né? Eu não vou simplesmente somar essa com essa. Né? Aqui é uma soma vetorial. Pessoal, isso que a gente vai fazer uns exercícios aí logo à frente para avaliar. Círculo de Moore. Círculo de Moore é complicado. Vou explicar agora. Essa hora aqui da noite. Vou deixar para semana que vem, se der tempo. Aqui tem um exemplozinho, 3. O exemplo 3.8 do livro é mais ou menos o que vocês vão fazer. Tá? Aqui eu tenho o I e o J, né? Para um tubo maciço. Isso aqui é do Hibbeler, tá? Então, por isso que está em raio. A gente utiliza mais a parte de diâmetro, fica mais fácil de calcular. Bom, isso aqui a gente vai ver mais futuramente. Esse exemplo 3.6, 3.8, eu vou pegar lá do Shigley. Se eu estou com ele aberto ainda, não. Estou com ele aberto ainda. Está aqui, ó. Listo. Aí. Três pontos mais para frente. Tá, então, tudo isso que eu botei na apresentação tem no Shigley, tá, pessoal? Tem no Hibbeler também, tem qualquer livro que vocês for procurar de resistências materiais, tá, de elementos e máquinas, vai ter essa informação. Um pouco mais simples, um pouco mais complexa, tá? Mas ela vai estar lá. Tá aqui o exemplo, ó. Ele calcula aí em todas as direções e tal. Mas eu queria ver aquele outro, esse aqui, ó. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Não sei se vai dar tempo, tudo bem. Aqui é aquilo que eu estava falando do produto vetorial, né? Ele calcula aqui em produto vetorial e bota as direções, tudo
no sentido matemático mais puro, vamos dizer assim, tá? Mas a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples. Mostra mais coisa, não? Aqui esse exemplo aqui, 3.9. Vou tentar resolver esse problema aqui para vocês. Se der tempo hoje, senão a gente termina na semana que vem. E aí vai faltar só a parte de concentração de tensão, né? Para vocês resolver a tarefa, tá? Mas vocês já conseguem as tensões lá no... Então, esse exemplo aqui, como é que eu resolvo ele de uma forma sem precisar das... Olha lá, me traz, mas só o bife. Oi? Não era comigo? Sem precisar dos produtos vetoriais, tá, pessoal? Eu divido em 2 planos. Embora, na cabeça de vocês têm que ter plena convicção, tá, que é o mesmo componente. Qual que é o número do exemplo? 3.8. Aqui é 1,3 kN. E aqui eu tenho uma distância de 100 milímetros. Tá? Bom, somatório dos momentos no eixo de giro, né? Eu vou ter 1,3 kilonewtons vezes 100 milímetros, tá? Para dentro do quadro, então considero isso negativo, e mais o meu torque para fora do quadro, isso tem que dar igual a 0. Então, o torque nesse eixo é de 130 kilonewton milímetro. Tá? Kilonewton milímetro. De novo, não me preocupo tanto assim com o sinal. Só eu tenho que saber que tá pro lado de cá. Desculpa a letra feia, estou com um pouco de pressa para dar tempo de explicar isso para vocês. E talvez a letra feia dificulte essa explicação, mas tudo bem. Isso aqui, olha, ele está no eixo YZ. Tá? E agora eu faço outra vista. Olhando a flexão. Aqui, outras dimensões. Eu tenho 38 mais 125. Tá? Então, aqui, ó. Eu não sei se vocês viram desenhando, eu estou vendo este eixo, né, esta peça, perdão, essa componente do eixo Z. É como se estivesse aqui olhando para o eixo Z e olhando para frente. Tá? Por quê? Porque eu estou interessado no ponto A e o eixo E aqui, a ponto A, está na casquinha de cima. Então, aqui nesse caso, a minha força está aqui e o meu ponto A estaria nessa casquinha aqui. Ó. Tá? Nesse exemplo aqui, meu ponto A estaria nessa casquinha superior aqui. Ó. Não sei se ficou mostrado. Seria ali. Tá? Aqui eu teria os eixos Y e X. Y para cá e X para cá. Tá? De novo, somatório dos momentos no engaste. Tá? Somatório dos momentos vai ser força vezes a distância. Vamos botar os valores já. 1,3 kilonewtons vezes 125 mais 38 milímetros. Tá? Isso para dentro do quadro, para dentro do papel, negativo. E eu vou ter um momento. E aí, professor? Oi.
Ali nas medidas 125 e 138, só uma dúvida. Ele, no desenho ali, o eixo, ele passa ali no desenho 125 é na ponta do eixo, e a chapa tá um pouco para dentro, não diminuía dos 38 lá? É, tem que diminuir, sim. Deixa eu ver como é que tá isso no Shigley. Isso pode dar uma diferençazinha de medida de força. É que não aparece muito bem. É o na extremidade A. Então, ó, aqui está a minha força. Ué, momento A, 0,66. Na extremidade A do eixo AB. Acho que ele trocou aqui um pelo outro, então. Vamos calcular quanto que vai dar esse torque aqui. Vamos visualizar isso legal. Eu acho que eu não botei a resolução por causa disso também. Eu vou ter 125 mais 38. Tá? Isso aqui vezes 1,3. 211. Nada a ver. Nada a ver. Configura 3,6. 125. Força 1,3. Eu acho que isso aqui tá errado, tá? Porque isso aqui é traduzido do inglês, eles trocaram as unidades. Não dá para confiar 100%. No extremidade C do braço BC. Braço BC. Eu tenho um momento, um torque aqui. Torque é 0,13, mas não tá certo. Torque 0,13 e o momento 0,66. 0,66. Como é que ele calcula esse momento? Vamos achar. Pegou força vezes 125 milímetros só. E essa porção aqui. Sim, respondendo a pergunta, eu tenho que avaliar exatamente a distância em x de A até a força. Tá? Então, aqui, em teoria, tá? No meu ponto de vista, esses 38 está pegando no centro da chapa. Certo? E esse 125 também está pegando no centro da chapa. Por isso que eu somei as duas. Né? Do engaste até o centro da chapa e do centro da chapa até a força F. Tá? Eu não estou mostrando para vocês, eu acho, né? Perdão. Aqui, né? Da força F até o centro da chapa e do centro da chapa até a força F. Tá? Nesse momento, ele resultou em... Não. Aqui. 211
0,9 quilonewton milímetro. O que é o primeiro termo ali no somatório dos momentos, antes Esse do aqui, menos 1? não, esse aqui eu errei. Ah, tá. Que foi erro meu. Tá? Então, eu tenho um torque e um momento. O torque vai me resultar em tensões cisalhantes. Tá? Tensões cisalhantes. Isso aqui é a parte mais chata, de entender e explicar. Tá? Essa tensão cisalhante vai acontecer eu vou trabalhando no ponto A, né? Então, vou cortar ela num plano perpendicular a X. Então, é tal X, certo? O elemento vai acontecer para lá, na direção Z. Tá? Essa força vai resultar, olha, numa tensão na direção Z. E na face cortada pelo eixo X. Então, esse vai ser o tal XZ. Né? Como é que eu calculo o tal XZ? Torque vezes, eu podia botar até direto, né? C sobre J. Para a seção circular, que a gente fez aqui antes, ó. Para a seção circular, é sempre a mesma relação. 16T sobre πd ao cubo. Tá? Eu já consigo calcular o torque XZ. O meu momento vai gerar tensões normais. Vai gerar tensões normais. MY sobre I. De novo, aqui, para a seção circular, tá? Aqui, ó, essa fórmula aqui. Eu tenho tensão igual a 32M sobre π ao cubo. Eu já calculo a minha tensão normal. Já poderia chamar esse torque no ponto A? Sim, esse torque aqui, ele vai acontecer no ponto B, né? E se eu fizer um diagrama de corpo livre AB, o torque que acontecer em B, ele tem que ser equilibrado, né? Esse torque aqui tem que entrar em equilíbrio com esse engaste. Então, o torque no ponto A é igual ao torque no ponto B, vai ser igual à força vezes a distância de 100 milímetros. Certo? Não sei se era essa dúvida. Respondi muito brevemente também. Né? Ó, aqui as equações ele mostra, tudo bem. Ó, 32M sobre πd ao cubo, 16T sobre πd ao cubo. Tá? Nos mesmos parâmetros que a gente estava utilizando. O valor ali, 600, eu não achei aqui de onde é que ele tirou. Não, mas eu acho que é algum erro de unidade, tá? Eu já tinha visto esse erro aí antes, fico insistindo nesse exemplo, mas tudo bem. Aqui. Botar a correção. Bom, vamos calcular isso aqui e encerrar a aula de hoje. Tá? Então, calcular o tal. Para calcular o tal, eu preciso do torque, eu preciso do diâmetro. Meu torque fechou 130 kilonewtons. 130 kilonewtons milímetro, eu poderia ainda... Eu vou ter que converter ele para Newton milímetro. Então, vou ter que pegar este K e substituir por 1000.
né? 1 quilograma, 1 quilômetro, o K sempre é 1000. Então, vou multiplicar esse valor por 1000. E o meu diâmetro é de, vamos ver lá no problema, 20 milímetros, coincidentemente 20 milímetros. Trabalhamos até agora. O tal vai ser 16 vezes o torque, vou pegar em Newton milímetro, dividido, abre parênteses, vezes o diâmetro ao cubo. O professor se mutou? Eu me mutei? Não saiu mais quando começou a falar. Ah, perdão. Deixa eu falar mais perto, então. Tá escutando agora? Agora sim. Ah, obrigado, desculpa aí. O canseiro tá pegando, a voz vai diminuindo. E o meu momento, então, o meu tal, né? De novo, aqui, usei a fórmula que eu tenho no papel aqui, 16t πd ao cubo, né? 16 t vezes πd. O torque tem que estar em Newton milímetro, aí. E o sigma, que é a tensão devido à flexão, né? Eu vou precisar do momento fletor. O momento fletor que eu calculei foi de 211,9 kN milímetro, mesma unidade. Eu tenho que converter para Newton milímetro. Então, de novo, e o meu sigma, então passa a ser M 32 vezes M dividido por π vezes o diâmetro ao cubo. Tensão e do cisalhamento que o meu material está sendo submetido. Pergunta: posso somar esses dois valores? Resposta: não. Por que eu não posso somar esses dois valores, professor? Horas. Porque eles acontecem em... Porque eles acontecem em caixinhas separadas. Tá? Eles acontecem... Vamos. Aqui, ó. Tá? Um é esse cara aqui, ó, força normal, tá? E o outro é esse cara aqui, ó, o torque. Certo? Então, um acontece aqui, o outro acontece aqui. Como é que eu poderia desenhar isso? Como é que eu poderia representar esse elemento de tensão? Então, nessa disciplina, em 90 e poucos por cento dos casos da engenharia, a gente representa tudo com um elemento 2D. Uma força de tração e um cisalhamento. Tá? Esse cisalhamento é devido ao torque, que deu, já vou botar aqui, 82,7 e aqui 270. Aqui eu vou ter 82,7 e 270. Então é assim que eu represento a minha tensão, que agora eu vou chamar de estado de tensão. Por quê? Porque esse estado de tensão, essa combinação de força normal com força cisalhante, ela vai resultar no meu material, vai provocar deformações no meu material diferentes. Se eu tivesse só o cisalhamento, ele ia deformar de uma maneira. Se eu tenho só a força normal, ele ia deformar de outra maneira. Deixa eu tentar explicar isso e já estou encerrando a aula, tá, pessoal? Já estou passando meu horário aí. Assim. 270. E aqui.
82,7. Esse estado de tensões é igual à soma dos dois estados de tensão. Da tensão normal mais a tensão cisalhante. Se eu tiver um cubo só com a tensão normal, o meu corpo ele vai se deformar dessa maneira. Vai alongar no sentido e reduzir no outro. O meu corpo só com tensão cisalhante, tá? Ele vai se alongar dessa maneira aqui. Um paralelogramo. Vai ser cisalhado. Quando eu somo esse com esse, vai acontecer uma mistura dos dois aqui, ó. Então isso é difícil de a gente prever, né? O que vai acontecer com o teu corpo. Mas é importante que você entenda que essas duas forças acontecem em duas caixinhas separadas. Tá? O que a gente vai aprender lá para frente, no capítulo 5, que eu estou tanto prometendo para vocês, 5, 6, enfim, é como a gente soma essas duas e compara com o SY do material, por exemplo, para saber se ele vai romper ou não vai romper, ou qual que é o coeficiente de segurança que eu tenho até a falha. Tá? Isso aqui a gente vai fazer lá na frente, mas é importante vocês entenderem que isso aqui acontece no material. Tá, pessoal? Então é isso aqui que vocês vão fazer na tarefa que eu deixei hoje. Calcular o torque, calcular o momento, calcular a tensão devido ao torque, calcular a tensão devido ao momento, né? E entender que essas duas tensões, né, elas formam um chamado elemento de tensão. Eu não posso somar diretamente uma com a outra, né, mas eu vou ter que fazer essa soma vetorial, vamos dizer assim, né? Dois vetores diferentes. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Deixa eu chegar mais perto que eu estou ficando muito longe do computador. Tranquilo, professor. Só coloca as fotos para nós das coisas das aulas, que é mais fácil para nós. Coloco, sim. Obrigado. Lá na tarefa tem a segunda parte que pede de concentrador de tensões, é o que a gente vai ver na aula que vem. Tá? Hoje já deu bastante pano para manga aí. Já vou colocar as fotos aqui, pessoal. Uma boa semana a todos. Eu estou no WhatsApp, qualquer coisa pode me chamar no privado lá. Quem ficou com dúvida nas tolerâncias ISO, pode me chamar lá que eu dou um auxílio. Tá? Eu só não queria responder antes de liberar esse programinha e fazer essa aula de hoje. Beleza? Tá acabando meu tempo aqui no Zoom também. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.